Imagina que você hoje já recebe 10 mil reais por mês de dividendos só dos teus fundos imobiliários. Pô, isso vai ser fantástico, uma hora você vai chegar lá, mas você sabe que não se chega lá de uma hora para outra. É preciso acumular um certo patrimônio para isso. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje nos principais fundos imobiliários aqui do Brasil. Quanto eles estão pagando em dividendos e quanto você precisaria ter para receber os 10 mil por mês. Iridium, XPML e MXRF11. Já vamos para o primeiro fundo imobiliário, o IRDM11, fundo focado em investimento em CRIs, fundo de papel. Se a gente olha para a carteira dele, a gente vê justamente praticamente 72% ali da carteira dele em CRIs e outros 25% investindo em outros fundos imobiliários. E aí quando a gente olha para o indexador desse fundo, praticamente 62% está em inflação IPCA e outros 20% não se aplicam porque são os outros fundos imobiliários da carteira dele. E ainda tem um pedacinho ali de 10% em CDI+. A taxa que a gente vê no Iridium é de em torno de IPCA mais 8,6% e cada um dos CRIs paga na média para ele. Se a gente usa a planilha de seleção de fundos imobiliários aqui do Clube do Valor e coloca o Iridium 11 lá, a gente vê exatamente essas informações que a gente está vendo no vídeo e que o dividend yield atual do fundo está em torno de 0,93% ao mês, sendo nos últimos 12 meses quase 11% ali. Inclusive o IRDM já chegou a pagar quase 1,2% ao mês de dividendos, como mostra essa imagem. E isso atraiu muitos investidores e nos últimos 12 meses viram um cenário diferente. O fundo caindo em sua cotação quase 20%. E mesmo com o reinvestimento dos proventos, os últimos 12 meses amargam uma queda de quase 10% pelo fundo, enquanto que o IFIX está subindo 8%. E aí pergunta para isso, quanto é que precisa ser investido no IRDM11 para você receber os 10 mil reais de dividendos? Se a gente considerar a cotação atual, enquanto eu gravo esse vídeo aqui para o Iridium, de R$ 82,76, e olhar para o último dividendo pago ali pelo fundo de 80 centavos, para receber os 10 mil, a gente precisa dividir isso pelo último pagamento de dividendos e chegar a um número de cotas de 12.365 para o Iridium, que para a cotação atual de R$ 82,76 necessitariam de 1 milhão e 23 mil reais para receber esses 10 mil. Agora, imagina que esse investidor que está focando em dividendos investiu esse patrimônio há 5 anos atrás, muito mais pensando no médio e longo prazo para aumentar ainda mais o dividendo recebido. E aí, durante 5 anos, ele reinvestiu todos os dividendos dele. O que aconteceria é que esse 1 milhão e 23 mil reais teria virado 1 milhão e meio de reais, o que seria suficiente para comprar nas cotações de hoje 18.378 cotas do Iridium. E considerando o mesmo pagamento de dividendos do mês passado em 80 centavos, esse cara agora teria recebido R$ 14.800 em dividendo, aumentando assim quase 50% o dividendo do início do vídeo, que era de 10 mil. Tudo isso pelo foco no médio e longo prazo. E eu sei que a maioria dos investidores que gostam de receber dividendos, principalmente fundo imobiliário, vai cair numa pegadinha como essa aqui, quando via lá o dividendo do Iridium muito alto, em mais de 1%, e aí compara com outro fundo imobiliário como o HGLG, por exemplo, que é um fundo de tijolo, diferente do Iridium, que é um fundo de papel. O fundo de tijolo costuma ter um dividend yield ali na casa de 0,4% a 0,5% ao mês. E aí pode ser que esse cara pense, poxa, eu vou colocar o meu dinheiro muito mais no fundo de papel como o Iridium, porque eu recebo um dividendo muito maior do que nos fundos de tijolo. Só que aqui a gente precisa falar da principal distinção dos fundos imobiliários, que são os de tijolo e os de papel. Em fundos de papel como o Iridium, praticamente toda a remuneração em dividendos do acionista vem dos juros dos CRIs que eles investem. Lembra que eu mostrei ali no Iridium que mais de 60% da carteira dele está alocada em inflação IPCA e que essa remuneração está em torno de IPCA mais 8,6% ao ano? Ou seja, essa é a remuneração média que você vai ter em dividendos ao investir num fundo como esse. E como o fundo imobiliário precisa distribuir 95% do que ele tem de lucro para os cotistas em dividendos, ele vai te pagar justamente a inflação mais o 8,6%. Tudo isso vai em dividendos. Só que quem tem um fundo de papel não é dono de imóvel nenhum. Ele só é dono de dívidas e recebe juros por isso. É por isso que o valor patrimonial de fundos de papel como o Iridium costumam ficar de lado, como essa imagem mostra aqui. Ou seja, a cota do fundo tende a ficar de lado com o tempo, normalmente em torno de R$100 ou R$10. Todo o retorno desses fundos aqui vem somente dos dividendos. Já no fundo de tijolo é diferente. O dividendo do fundo de tijolo vem do aluguel do imóvel que ele aluga para outros inquilinos e paga o dividendo para o cotista. Só que esses fundos são proprietários dos imóveis que eles alugam. E esses imóveis podem ter seus valores corrigidos com o tempo, aumentando assim o valor da cotação do fundo. Olha o caso desse exemplo do próprio HGLG que a gente estava olhando agora há pouco. Que esse imóvel que está na tela para vocês
teve uma reavaliação do valor de mercado deles e tanto o preço de locação quanto o preço de venda aumentaram. E quando esse tipo de coisa acontece, é natural que o valor patrimonial do fundo imobiliário de tijolo cresça, que o seu valor do imóvel cresceu. E aí o investidor passa a ganhar dinheiro com a valorização da cotação e com os dividendos. E é por isso que a gente vê a diferença tão grande de dividend yield de um tipo de fundo para outro. Mas isso não quer dizer que um fundo paga mais que o outro. Para que você tenha clareza de verdade de quais fundos vão ser os que vão te mais remunerar com o tempo, você precisa procurar fundos que estão ao mesmo tempo baratos no mercado e que ainda assim pagam bons dividendos. É exatamente isso que a gente faz com a estratégia S-Ranking, que teve um retorno muito positivo nos últimos anos, batendo o Ibovespa e o IFIX. E se você quer conhecer 7 fundos imobiliários que estão atualmente dentro dessa estratégia e que tem uma perspectiva de retorno ainda mais alta, é só você baixar esse PDF que está rolando aí na tela, no primeiro link que está aqui na descrição desse vídeo, de forma gratuita. Você vai ter acesso a isso. E aí vamos para o segundo fundo, o XP Malls, XPML11. Tem basicamente 60% da carteira dele alocada em imóveis e o restante está em CRIs e outros fundos imobiliários. A vacância desse fundo tem ficado controlada nos últimos anos, está em torno de 5%, e a inadimplência vem baixando nos últimos 3 meses. E esse fundo aqui, apesar dele ser de tijolo, ele tem um dividend yield mais alto, na casa de 0,8%. E ainda, nos 12 meses passados, ele teve algo próximo a 10%. A cotação desse fundo nos últimos 12 meses subiu mais de 10%. E com o reinvestimento dos proventos, isso vai para 17%, enquanto o IFIX subiu apenas 8%. Isso se repete também nos últimos 24 meses, onde o XPML subiu 11% acima do IFIX. E o XP Malls acabou de passar por uma reavaliação de um dos seus imóveis, porque um dos shoppings que ele é dono acabou de inaugurar uma expansão física no shopping que aumentou o valor patrimonial do XPML, trazendo uma valorização de cota de quase 15%. E aí, se a gente compara os dois lado a lado aqui na planilha, o que a gente vê é que, em relação ao preço sobre valor patrimonial, o Iridium está com 10% de desconto no mercado, enquanto que o XPML está quase 10% mais caro do que deveria no mercado. E o dividend yield do último mês do Iridium está mais alto do que o do XPML, como esperado pelo que a gente explicou. E se você quiser ter acesso a essa planilha para fazer as suas próprias análises de fundos imobiliários, é só você clicar no segundo link que está aqui na descrição do vídeo, você vai baixar ela gratuitamente. E aí vamos ver quanto precisaria para receber os 10 mil no XPML. Considerando a cotação atual de R$114 e o último dividendo pago em 84 centavos por cota, para receber esses 10 mil é preciso dividir pelo último pagamento de dividendos, o que mostra 11.904 cotas necessárias do fundo, que a um valor de R$114 por cota, seria necessário 1.350.000 investidos para receber os 10 mil no XPML. E se a gente pegasse esse dinheiro e investisse há 5 anos atrás, os 1.300.000 hoje seria equivalente a quase 2,5 milhões de reais. Seriam suficientes para comprar 21.729 cotas do XPML e que, a um dividendo de 84 centavos por cota, teriam feito o investidor receber mais de 18 mil reais nesse fundo aqui. Isso é um aumento de quase 80% no dividendo do investidor por causa de 5 anos reinvestindo nos seus dividendos. E aí vamos para o terceiro fundo imobiliário, que é o MXRF11, inclusive o primeiro fundo imobiliário a bater a marca de 900 mil cotistas na bolsa. A gente consegue ver isso aqui quando a gente seleciona um indicador de cotistas na planilha, e a gente encontra os 10 maiores fundos com mais cotistas na bolsa e o MXRF aqui com 908 mil, que é quase o triplo do segundo colocado, o HGLG. O MXRF tem praticamente 60% da carteira dele alocada em inflação e IPCA, e os outros 40% estão praticamente em CDI+. No último mês, o MXRF pagou 1,14% em dividendos e nos últimos 12 meses, essa quantia foi de 13%. Além disso, ele vem se mantendo com dividendo acima de 1% por mês já há um bom tempo. E esse fundo está com uma performance muito positiva. Quando ele subiu mais de 7% nos últimos 12 meses, sem o reinvestimento de proventos, e com o reinvestimento dos dividendos, essa alta foi de 20%, quase 21%, superando em mais de 12% o retorno do IFIX no mesmo período. E aí, para receber os 10 mil reais com MXRF11, considerando a cotação atual de R$10,81 e o próximo pagamento de dividendos em 11 centavos por cota, a gente divide os 10 mil por esse pagamento de 11 centavos, e seriam necessárias 90.910 cotas do MXRF, que a cotação atual de R$10,81 tornariam 982 mil reais suficientes para receber. E ao focar no médio prazo, esses mesmos 980 mil teriam virado 1.700.000 caso tivessem investidos e reinvestidos os proventos há 5 anos atrás. E com 1.763.000 no MXRF hoje, o investidor conseguiria comprar 163.089 cotas do fundo, que, pagando um dividendo de 11 centavos
por cota seriam suficientes para pagar quase R$18 mil em dividendos para esse cotista, aumentando em quase 80% esse dividendo. Perceba como eu não estou falando nem de longuíssimo prazo, de 30, 35 anos de investimento, eu estou falando de 5 anos atrás. Isso teria acontecido com cada um dos fundos imobiliários, quase dobrando o dividendo recebido. E é justamente por isso que nós aqui no serviço de Wealth Services do Clube do Valor focamos tanto em alocar boas estratégias na carteira de investimentos de cada um dos nossos mais de 2 mil clientes. Já são quase R$1,5 bilhão sob aconselhamento da nossa empresa, buscando proteger e rentabilizar cada vez mais o patrimônio dos clientes da gente. Se você quer investir junto conosco e com o nosso time, para que a gente te ajude diretamente com um especialista de investimentos individual para o teu caso, para aplicar estratégias de fundos imobiliários, de ações de dividendos, de ações baratas, de renda fixa. Tudo que você precisa fazer é clicar no terceiro link aqui na descrição do vídeo e conhecer todos os nossos serviços através do nosso portal oficial. E se teve alguma informação desse vídeo que fez sentido para você, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal Seu Dividendo, eu vou estar te esperando no próximo conteúdo.